gravação, tá bem? Uhum. Ok. Boa tarde a todos e todas, né? Sou a professora Patrícia Guarnieri, do Departamento de Administração da Universidade de Brasília. Primeiro, quero dizer que é um prazer enorme ter todos vocês aqui conosco, né? Mesmo online. Espero que a gente consiga interagir bastante aí nessa nossa atividade, né? Apresentando quais são os projetos do Departamento de Administração para enfrentamento à pandemia do Covid-2019. Obrigada por vocês terem aceitado participar. Quero agradecer à comissão organizadora por estar nos apoiando aí durante toda essa semana. Agradecer aos professores, né, o professor Francisco Antônio Coelho Júnior, que é meu colega no Departamento de Administração, e também ao professor Herbert Kimura, que também é nosso colega, por terem aceito o convite. E dar as boas-vindas a vocês, né? Espero que vocês aproveitem o evento. Então, boa tarde e sejam bem-vindos. Vamos iniciar, então. Esse ano a gente foi pego de surpresa, né? Uma situação inusitada que eu acho que ninguém nunca imaginou que nós fôssemos enfrentar, né? Apesar de vários ambientalistas já terem advertido, né, na academia, que nós tínhamos vários coronavírus, né, no meio ambiente, eu acho assim que ninguém pensou que isso chegaria até nós, né, em forma de uma pandemia global, né, e que nós teríamos tantas restrições como nós estamos tendo agora, né. No meu caso e no do Francisco, a pandemia nos pegou no exterior, né, tanto eu como o professor Francisco, nós estávamos fazendo pós-doutorado, eu na Itália, ele em Portugal, e esse período de pós-doutorado é algo muito planejado, né? Não é sempre que a gente pode sair, então a gente leva a família junto, e enfim, é uma situação assim que né, a gente ser pego numa situação dessas no exterior, ainda mais sabendo que as companhias seguradoras não cobrem pandemia e epidemia, que era uma coisa que eu não sabia, aliás, fiquei sabendo quando a gente precisa. Então, assim, pegou todos com muita surpresa, né? E toda essa situação de isolamento social, interrupção de atividades, né? Na universidade, nas escolas, as empresas, enfim, a gente teve prejuízos imensos, né? Para a nossa economia, para nós como pessoas, eu acho que em termos emocionais, psicológicos, né? A gente também está tendo muitos problemas, a falta de interação no ensino, né, nas atividades de extensão, nas atividades de pesquisa. Tem prejudicado muito o nosso trabalho na universidade, mas a universidade não parou, né? Então, mesmo no nosso caso, na Universidade de Brasília, na maioria das universidades públicas do Brasil, as aulas foram interrompidas, foram suspensas, eu creio que a partir de março, né? Mas mesmo assim a universidade continuou trabalhando, né? Nós, professores, a gente continuou fazendo pesquisa, tentamos continuar com as atividades de extensão na medida do possível, com todas as restrições que nós tínhamos, né? E também as atividades de ensino, eu acho que foram as que mais foram prejudicadas, né? Porque realmente a universidade parou com as atividades de ensino e retomou somente em agosto, né? Mas, para enfrentar essa pandemia, né, de uma forma adequada e mostrar a contribuição que a universidade pode dar para a sociedade, a Universidade de Brasília lançou um edital esse ano chamando os professores que tinham projetos de pesquisa relacionados ao enfrentamento da pandemia do Covid que submetessem as suas propostas. Alguns desses projetos foram contemplados com financiamento, que também não é um financiamento, assim, um valor enorme, mas pelo menos para que houvesse um incentivo, né, e que algumas pesquisas realmente dependem de suporte financeiro para que elas tenham continuidade. Alguns outros projetos foram aprovados sem financiamento, alguns puderam continuar, outros não, né? No Departamento de Administração, a gente teve 4 projetos aprovados, o projeto do professor Francisco Antônio Coelho Júnior, o projeto do professor Herbert Kimura, o projeto da professora Zigrid Guilhermon Deschante e o projeto do professor José Carneiro, né? Então, convidei os professores para vir aqui, para ter essa conversa conosco hoje, para que a gente possa mostrar para a sociedade quais são os projetos que o ADM tem, né, nesse edital. O professor Francisco e o professor Herbert vão apresentar para nós. Infelizmente, o professor Carneiro a gente não conseguiu
porque ele está passando por uma situação pessoal no momento. A professora Zigrid, infelizmente, não conseguiu dar continuidade devido a não ter obtido financiamento. Então, gostaria de solicitar aos professores, gentilmente, que nos contassem um pouquinho, né, desses projetos. A gente sabe que vocês atuam. O professor Herbert Kimura atua na área de finanças e inteligência de máquinas. Então, gostaria de pedir para vocês contarem um pouquinho desse projeto, como que ele funciona, quais são os principais objetivos, como tem sido toda essa situação, né? Se vocês conseguiram financiamento, não precisa detalhar valores, mas assim, qual o impacto, né, disso para a continuidade das atividades do projeto, se tem alunos envolvidos, enfim, um pouquinho das características gerais desses projetos. E depois nós abrimos para perguntas. E aí eu não sei como que vocês preferem conduzir, para mim é indiferente, acho que os professores é que me dizem como que preferem. Se o professor Francisco apresenta e logo depois da apresentação dele já fazem as perguntas, depois passamos para o professor Herbert e depois as perguntas, ou fazemos todas no final, como que vocês preferem? É melhor a gente faz a apresentação e eu faço, depois o Kimura, aí depois a gente abre para perguntas, né? No geral, né? Então tá ok. A gente gostaria isso, das pessoas formularem, né? Refletirem, Então, né? pessoal, à medida que vocês forem tendo dúvidas, por favor, vão anotando, né? E a gente gostaria que vocês fossem muito participativos aqui. É uma conversa, né? Não é nada muito formal, é uma conversa. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem relacionadas a isso, vocês podem ficar super à vontade para perguntar, vocês podem digitar no chat. Se vocês se sentirem à vontade, a gente libera o microfone de vocês, vocês fazem a pergunta oralmente, né? Como vocês preferirem. Aqui a gente está entre amigos, né? Então, passo a palavra para o professor Dr. Francisco Antônio Coelho Júnior. Professor, fique à vontade para expor o seu projeto para nós. Muito obrigada. Tá bom, professora. Obrigado a você pelo convite. Quanto tempo que você quer estabelecer? 15 minutos, mais ou menos? Eu acho que uns 15 a 20 minutos. Tá ótimo, porque só temos 2 pessoas, né? Então, temos mais tempo para a exposição. Ah, tá bom. Então, tá bom. Então, boa tarde para quem está assistindo de forma síncrona, ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e bom dia de novo para quem está assistindo no YouTube. Agradeço a gentileza do convite feito pela professora Patrícia Guarnieri, que eu achava que era Guarnieri, é Guarnieri. Gostaria, então, de agradecer o convite da professora Patrícia. Gostaria de saudar também o professor Kimura, que é um professor também referência no Departamento de Administração. Também é uma satisfação participar com ele dessa live redonda, né, dessa mesa redonda. E saudar também aí os alunos e interessados que estão assistindo essa mesa redonda. Tá? Primeiramente, eu vou falar aqui sobre alguns dos principais pontos que motivaram a elaboração deste projeto de pesquisa, cujo título é Saúde Mental em Perspectiva, Enfrentamento, Desafios e Possibilidades perante a pandemia da Covid-19. É um projeto de pesquisa que tem financiamento e é um projeto transcultural. Ou seja, eu desenvolvo ele aqui no Brasil, conjuntamente com pesquisadores lá do Paraná, e também com pesquisadores da Europa, né? Pesquisadores de Portugal, da Espanha. Por isso é que é um projeto transcultural. E é um projeto que ele foi pensado no meio da minha vivência de pós-doutorado lá em Lisboa, né? Conforme a professora Patrícia colocou. Quando a gente começou a ouvir falar sobre a pandemia, né? Foi ainda em janeiro, de que a pandemia tinha saído da China e tinha chegado na Europa. Eu me lembro que, acho que uma semana depois que eu cheguei a Lisboa, eu comecei a ver nos noticiários, comecei a ficar preocupado, alardeado,
E aí, em fevereiro, lá, instaurou-se o lockdown, que é quando você não podia sair de casa sem autorização formal. Você podia sair só para ir no mercado, para ir no hospital, e com autorização formal impressa em mãos, né? Se você fosse parado na rua, a primeira vez a multa era 1.500 euros, e a segunda vez, se você não tivesse essa autorização formal, a segunda vez era detenção de 3 meses, né? Você vê a gravidade da coisa. Isso em fevereiro. E eu me lembro claramente que no 7º dia de lockdown lá em Lisboa, era sábado de carnaval aqui no Brasil. E aí eu fiquei sem entender nada. Eu falei, ué, mas não é possível que a gente está sem poder sair de casa aqui, que não é quarentena, é lockdown. E lá na América, é carnaval, é festa, não é possível, o que está acontecendo? Aí a gente começou, eu e esse grupo de pesquisadores, nós sentamos e começamos a analisar a situação, e daí é que veio o interesse para desenvolver esse projeto de pesquisa, tá? Que foi o projeto que eu submeti para a UNB, que foi aprovado e que eu estou aqui falando para vocês. E esse projeto de pesquisa, ele parte do princípio, né, do conceito que a OMS utiliza sobre saúde, e o conceito é que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. Ele partiu desse pilar. A primeira coisa que a gente fez foi entender o que os órgãos legisladores determinavam, né, no caso a OMS, e aí a gente começou a desenhar o projeto focado nos nossos temas de interesse, dentro do comportamento organizacional, que é a questão da saúde mental. Interessava para a gente, isso lá em fevereiro ainda, né, no meio da confusão, no meio da gente tentar entender o que estava acontecendo, interessava para a gente aplicar uma abordagem multimétodo para a compreensão das estratégias que os profissionais de saúde, que estavam lidando de frente com o problema, estavam utilizando naquele momento, em fevereiro. Nós fomos a campo, lá em Portugal, não só em Lisboa, mas em outras regiões, como Porto também, e nós fomos a campo com autorização formal do governo e começamos a fazer entrevistas com os profissionais de saúde mental, tentando entender para eles quais os impactos decorrentes daquela vivência. Ou seja, um vírus que ninguém tinha conhecimento, e talvez até hoje ninguém tenha real conhecimento sobre os seus efeitos, mas que profissionais que não podiam ficar em casa, eles tinham que trabalhar porque eram parte do que se chama serviços essenciais, né? E aí eles tinham que trabalhar, nós fomos atrás deles, nós fomos atrás de caixas de supermercado, ou seja, profissionais cujo desenho do trabalho não podia parar em virtude da pandemia, né? E aí a gente começou a fazer, dentro da abordagem multimétodo, nessa fase qualitativa, entrevistas para a gente identificar categorias de análise aí que fariam parte de um questionário quantitativo que a gente aplicou posteriormente à realização das entrevistas, tá? Foi uma coleta de dados que a gente fez em Portugal, fizemos na Espanha, fizemos na França e fizemos aqui no Brasil. Inclusive, no momento, eu tenho vaga para pesquisa, tá? Se tiver alguém interessado, basta me mandar e-mail, porque a gente vai começar agora uma segunda ronda de pesquisa, uma segunda ronda, não, rodada, né? Uma segunda rodada de pesquisa, e aí eu tenho uma vaga disponível para quem quiser atuar, tá? Conjuntamente nesse projeto aí. E a gente vai começar, então, um segundo momento, uma segunda leva de investigação, considerando que na primeira leva, nós pesquisamos, eu tenho os dados aqui, foram 1.749 profissionais, Portugal, França, Espanha,
e aqui no Brasil nós alcançamos 739 profissionais, entre profissionais da saúde, profissionais da educação, profissionais de serviços essenciais, que participaram da etapa quantitativa da nossa pesquisa. Tá? Nós fazíamos perguntas e temos itens referentes a isso. Quais são as estratégias de enfrentamento da Covid-19? Quais as táticas que você tem utilizado? Quais os cuidados? Qual é o impacto que a penumbra da Covid-19, né, esse medo da Covid-19, gera sobre a sua saúde mental? Essa foi a pergunta básica. Tá? Só para vocês terem ideia, aqui no Brasil, eu refinei os dados só aqui do Brasil, tá, Patrícia? Só para dar uma ilustração, para não ficar muito chato também. Fica à vontade, Francisco. A nossa amostra aqui no Brasil, 749, né? 96% declararam ter companheiro, ou mora junto, ou união estável, ou casado. 96%. 72% tem pelo menos um filho. Note que eu estou falando de trabalho remoto, eu estou falando de profissionais tanto que frequentam o hospital ou supermercado, mas também profissionais que estão em home office, tá? A gente tem análises comparando aí esse perfil de variáveis, né? Trabalho em casa ou tem que sair para trabalhar. Mas o meu ponto aqui, como é só ilustrativo, é apresentar a amostra brasileira, tá? 72% tem filho. Desses 72%, 58% dos filhos estão em atividade de homeschooling. O que, para quem tem filho em casa, sabe do que eu estou falando. Aí outros dados aqui. Ó. Você tem se sentido estável ou alterado emocionalmente nos últimos... Afirmaram sim, de um total de 749, entre médicos, técnicos de enfermagem, professores universitários, servidores da administração pública federal direta e indireta e demais autarquias. Tá? 88% relatam instabilidade emocional nos últimos dias. Isso na primeira leva das perguntas da pesquisa que a gente fez. Tá? O que a gente vai fazer a partir, talvez, de novembro é começar a segunda leva. E aí é um outro perfil de pesquisa. Considerando os últimos dias, você está se sentindo com ansiedade? 82% disseram sim. Angústia? 93% disseram sim. 93% de 749. Hein? Olha que dado. Preocupação, 90%. Medo, 90%. Realização profissional, 23%. Olha que dado interessante. A realização profissional caiu assustadoramente. Tá? Bom, aí tem mais dados aqui, mas eu não vou me estender não, para não ficar cansativo. Aí a gente partiu para uma etapa qualitativa, e aí nós selecionamos 25 profissionais para serem entrevistados. Tá? Isso tudo aqui em Brasília. E aí eu envolvi alunos de graduação, envolvi alunos de pós-graduação, envolvi um professor também, lá de Lisboa. Tá? Foram feitas 25 entrevistas. Antes, deixa eu só falar a equipe que está envolvida. Eu tenho um site, eu não sei se você tem, professora Patrícia, no repositório Covid-19 da UNB, de repente colocar o link aí do projeto. Coloquei já, Francisco. Tá Coloquei bom. já está no chat, vocês podem verificar, tá, pessoal? Nós temos 5 outros integrantes da nossa equipe de pesquisa, né, que é a professora Cristiane Fayad, do Instituto de Psicologia da UNB, a Érica de Aguiar Botelho,
que é minha orientanda de doutorado e é servidora da Universidade Federal de Goiás, a Mariana Carolina Barbosa Rego, que é professora do Instituto Federal de Brasília, do IFB, o Pedro Paulo Teófilo Magalhães de Holanda, que é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e o professor Pedro Marques Quinteiro, que é do Instituto Superior de Psicologia Aplicada, da Universidade de Lisboa, do Centro de Pesquisa William James. Tá? Essa é a equipe de professores que me ajuda aí na coordenação desse projeto. Nós temos 13 alunos envolvidos, entre Brasil e Portugal, alunos de graduação e alunos de mestrado e doutorado também. Tá? Só fazendo esse adendo aí, que acabou que eu me esqueci de falar da equipe. Eu não posso esquecer. Bom, aí nós treinamos os alunos de fato, né, como é um projeto de pesquisa, os alunos participam das reuniões do grupo de pesquisa, os alunos coletam dados, os alunos vão a campo e aprendem a analisar dados. Tá? Nós fizemos um levantamento no Ministério da Saúde, junto à Secretaria de Gestão do Trabalho e de Educação e Saúde. Eles têm um programa chamado O Brasil Conta Comigo, no Ministério da Saúde. E esse programa teve a aderência de 185 mil profissionais da saúde. Tá? Aí foi feita uma pesquisa, conjuntamente com a Associação Brasileira de Psiquiatria, é um projeto interdisciplinar, né? Vocês já devem ter notado isso, envolve administração, envolve psicologia, gestão de políticas públicas, envolve uma série de campos de saber, antropologia também, tem um pesquisador da antropologia lá em Lisboa, e nessa pesquisa, junto a 185 mil profissionais de saúde, 58,4% relatou estar com sintomas psicológicos e psiquiátricos na média. 11,7% relataram a necessidade de busca de ajuda psicológica, 11,7% de 185 mil. Olha a quantidade de gente, quase 2.000 pessoas. E veja bem, para elas relatarem para um entrevistado que sentem a necessidade de busca de ajuda, de apoio, de enfrentamento, vocês imaginam o grau de sofrimento que essas pessoas estão, né? Eu sou professor do departamento de administração, tá? Então o meu enfoque é em cima dos aspectos do work design, do desenho do trabalho. E aí pensar nessas estratégias de enfrentamento, considerando essas condições situacionais de trabalho, tá? Esse é o meu enfoque enquanto professor do departamento de administração. Tem professores da psicologia, lá de Lisboa, cujo enfoque é outro, é investigar traços de personalidade, é investigar efeito nas emoções, tá? Só para ficar claro aí que não é um trabalho só da psicologia, não, tá? E aí, das 25 entrevistas, voltando, eu anotei aqui os principais sintomas que foram relatados por profissionais da saúde e obtidos pelos alunos que fizeram as entrevistas, e eu trouxe alguns relatos limitadores, né? Por exemplo, deixa eu só pegar aqui. Aqui, a pergunta-chave. Quais as estratégias de enfrentamento que você tem adotado para lidar com a Covid? Quando eu vi alunos de graduação fazendo essas entrevistas, me dava uma felicidade tão grande, Patrícia. Porque eu falava, caramba, olha aí, né? Pesquisa é bom demais, né? E aluno de graduação, às vezes, chega todo tímido, né? Todo envergonhado no grupo de pesquisa, aí começa a ler, começa a debater, começa a se soltar. Algumas dessas entrevistas eu fui presencialmente para supervisionar, né? E me dava uma satisfação ver um aluno, sabe? Eles amadurecem, né, Francisco? Nossa, E tem impressionante. alguns que desenvolvem uma postura incrível, né, que surpreende a gente positivamente.
Aí as respostas, as estratégias. Tem sido, isso são os relatos dos entrevistados, tem sido extremamente angustiante. Tenho feito terapia, bem como estou afundada em citalopram e benzodiazepínico. Relato de um profissional de saúde. Procuro sempre manter a serenidade, ter pensamentos positivos, ser racional. Me apego a meus filhos. Procuro pensar positivo e fazer meditação. Um outro tipo de estratégia. Fecho a cara perante o medo ao Covid e enfrento. Eu tenho a esperança de melhorar. Faço terapia, me afogo nas comidas e rezo. Esse relato, me afogo nas comidas, ele é interessante e daqui a pouquinho eu vou falar por quê. Tá? Tento fazer uma compreensão do cenário. Eu busco cada vez mais por conhecimentos sobre a doença. Mas te confesso, é muito difícil eu manter a minha serenidade. Mais um relato. Tenho feito terapia, pois esses dias não tem feito sentido para mim. O sentido de esvaziamento do ser, né? Tenho tentado me controlar, tento manter a serenidade e tento ter ampla conversa com os meus colegas. Tento ter estreitamento dos laços familiares. Mas confesso, 2 pontos, não estou conseguindo. Então, assim, a gente tem relatos. Eu trouxe esses exemplos aqui só para mostrar para nós, né, a gravidade do problema, os impactos na saúde mental. E esses impactos a gente mapeou. Eles têm aparecido na vivência de estafa e de fadiga mental, burnout, que é a sensação de estar sempre cansado, é o esgotamento físico e psicológico, transtorno bipolar, que era a antiga depressão, né, mas que hoje é o transtorno bipolar, que oscila entre a mania, né, a mania de grandeza, a mania e a tristeza, e os impactos aí no bem-estar, na saúde mental dos indivíduos. Né? Para quem não sabe, 10 de outubro é o Dia Mundial de Saúde Mental, né? E a Organização Internacional do Trabalho, ela sempre lembra essa data, considerando aí os impactos, né, de aspectos do desenho do trabalho, do work design, acerca da saúde psíquica dos indivíduos. Né? 10 de outubro, então, é a saúde mental. Eu já estourei meu tempo. Francisco, imagine, e agora estamos no Setembro Amarelo também, né? Que é o mês de prevenção ao suicídio. Então, esse tema é extremamente importante de ser abordado, né? Nós tivemos aqui 6 relatos de suicídio, que eu optei por não fazer aqui não, mas das 25 entrevistas apareceram 6 relatos sobre suicídio e a gente até encaminhou para atendimento clínico, né, da própria UNB. E aí, só para terminar, que eu já passei o meu tempo aqui, eu já peço desculpas, Fique à vontade, Francisco, fique à vontade, porque a gente está tranquilo. Nós descobrimos algo novo na literatura, né, que até então não era considerado, logicamente, num contexto de pandemia, porque a gente não tinha vivenciado a pandemia, né, mas o papel das competências emocionais no enfrentamento da doença. Tá? Aí as competências que a gente identificou. O projeto está muito interessante, eu estou muito empolgado, viu? Nós identificamos empatia, felicidade, autoestima, senso ético, autoconhecimento, confiança, criatividade para enfrentar o problema, responsabilidade, resiliência. Presta atenção nessa competência emocional. É a competência emocional do século XXI, resiliência. Ou seja, as estratégias que a gente utiliza para enfrentar o problema, como que a gente se posiciona frente ao problema,
E a competência emocional, controle emocional. Temos relatos, né, na primeira leva da pesquisa, temos relatos de endividamento, profissionais de saúde pública, talvez tenha até a ver com o projeto do professor Kimura, não sei, mas profissionais endividados que perderam a capacidade de planejamento orçamentário, planejamento financeiro. Temos relatos de transtorno obsessivo compulsivo por lavar as mãos. E o toque é um comportamento maníaco, de mania, ou seja, você vai lavando as mãos, chega ao ponto até de ferir, de abrir a mão, sabe? De machucar a mão, de ferir a mão. Houve relatos de profissionais com toque e, por fim, talvez o mais preocupante, o desenvolvimento de fobias sociais, fobia social. O meu enfoque é no departamento de administração, né? Isso tudo na esteira do chamado home office, do teletrabalho. O teletrabalho tem acentuado muito os workaholics, os indivíduos que não conseguem parar de trabalhar, profissionais relatando insônia, risco de violência, inclusive violência contra a mulher, que alguns relatos a gente conseguiu identificar isso. E aí a gente vem desenvolvendo o estudo pensando em estratégias de promoção, de prevenção, de proteção e de restauração da saúde mental, tá? Promover, proteger e restaurar. Para isso a gente usa multimétodo, para isso a gente tem um projeto transcultural, Brasil e Europa, e para isso a gente vem desenvolvendo a pesquisa, tá bom? Eu só passei essas informações primeiras aí a gente ouve o Kimura e depois, se alguém tiver interesse, a gente vai conversando, tá bom? Obrigado pela oportunidade aí mais uma vez, tá? Obrigada, professor Francisco. Parabéns pela pesquisa, eu acho que é muito relevante, a gente tem que falar sobre esse assunto, né? Uhum. Eu respondi seu questionário e eu confesso que eu fiquei assustada, porque eu, inclusive, eu vou falar aqui para vocês verem como a gente precisa falar disso. Eu estou decidida a buscar apoio psicológico, porque eu tenho certeza que eu fiquei totalmente, assim, eu fui muito afetada pela pandemia, né? O fato de eu estar longe da maior parte da minha família, mas estava com a minha família lá, assim, me fez ficar extremamente ansiosa, apavorada, angustiada, essa coisa da insegurança. Eu fiquei várias semanas sem conseguir sair de casa, assim, só para relatar para vocês, e a situação de restrições era igual a do Francisco, né? A gente só podia sair de casa mesmo com uma autorização por escrito. Eu fiquei de início de março até julho sem sair de casa, mesmo eu podendo sair antes, porque em junho já tinha relaxado um pouco eu simplesmente não conseguia. Então, assim, realmente acho que para quem não tinha nenhum problema de saúde mental, foi difícil. E para quem já tinha, isso está sendo muito mais difícil. Então, a gente tem que falar sobre esse tema, e a relevância do seu projeto é enorme. Agradeço por você estar aqui falando sobre isso com a gente. Acho que é algo que a gente precisa discutir, né? É algo que a gente precisa, a gente não pode ter vergonha de falar. É claro que talvez a gente não consiga falar com todos, né? Mas a gente precisa escolher alguém de confiança, alguém com quem a gente se sinta à vontade e falar sobre isso mesmo. Obrigada. Então, depois... Desculpa, pode falar. Essa competência de autoconhecimento, como você bem relatou, Patrícia, ela apareceu muito, né? Só um último relato aqui, que a primeira vez que eu li, eu confesso que eu chorei. Um relato de um médico aqui. No prédio onde eu moro, eu sou tratado como um rei. Quando eu chego, ninguém chega perto de mim e mandam eu ir para o meu apartamento depressa. Em casa, quando eu chego, eu preciso deixar o calçado do lado de fora, tiro a minha roupa na área de serviço, coloco um short e corro para tomar banho. Eu sempre passo pelos meus 2 filhos. E os meus 2 filhos falam, não pode tocar no papai. A primeira vez que eu li isso aqui, eu fiquei assim, não sei se é porque eu sou pai, né, mas eu chorei. Eu falei, não pode tocar no papai.
olha a dinâmica da família, né? Como é que é alterada, né? E o médico tendo que fazer o trabalho dele e relatou isso para a gente na entrevista, e o médico também chorou, tá? Mas é só um exemplo. Difícil. Obrigado, professor. Eu acho que a gente que pode trabalhar em casa, que pode ficar em casa, nós somos privilegiados. Porque eu fico imaginando a angústia que a gente passa, né? E é normal, tá? A gente sentir essa angústia, sentir esse medo, sentir o luto, né? Assim, ver pessoas morrendo, ver pessoas adoecendo, mesmo que a gente não conheça, a gente se sente mal, se sente péssimo por conta de tudo isso. Então, assim, a gente que pode ficar em casa, a gente é privilegiado, porque tem muita gente que não pode, infelizmente. Então, obrigada pelos relatos, viu, Francisco? Acho que muito importantes, muito importantes. Depois vamos fazer algumas perguntas, né, no final da exposição. Professor Herbert, por favor, fique à vontade para expor sobre o seu projeto. Obrigada por ter aceito o convite. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, professora Patrícia. É uma satisfação estar aqui junto com o professor Francisco para debater e conversar sobre os nossos projetos, né? Também ver assim a audiência, né? Temos uma audiência aí para essas apresentações aí. Então é uma honra estar participando da Semana da Administração aí. Então eu vou tenho algumas transparências aqui. Eu não quero dar uma aula para não ficar cansativo, né? Justamente a ideia é a gente não fazer aquela questão de aula, mas só para me apoiar um pouco, para mostrar assim, o projeto, né? E também melhor do que vocês, ao contrário do professor Francisco, que ele, né, é o galã, assim, né? Tipo, para mim é melhor ter a apresentação na tela, né? Para vocês. Professor, você me chama de galã numa sexta-feira à tarde? Mas é diferente, né? Então é melhor eu apresentar aqui uma tela de apresentação para vocês ficarem menos assustados aí, né? Bom, para quem me conhece também, né? Meu cabelo já cresceu, tal, não tenho ido cortar o cabelo, então talvez eu tenha que realmente também me... Tá na moda, professor, cabelo comprido, agora tá super na moda. Ainda mais considerando que salões de beleza é meio perigoso, né? É um dos lugares que foram eleitos aí como um dos mais perigosos. Deixa eu só ver, então. Gostei muito da apresentação do professor Francisco, né? Porque ataca, acho que é um problema sério que muitas famílias estão passando. Já conversei com algumas e realmente, assim, são filhos, pais, mães aí, avós que estão sofrendo, né? Eu já tive até, acho que, um conhecido, né, que relatou aí a questão dos filhos estarem com aqueles pensamentos, né, assim, mais destrutivos, tal. Então, isso é um ponto extremamente importante aí para ser atacado. E o professor Francisco comentou também sobre a questão de dificuldades financeiras, né, e que, de certa forma, tem a ver com um dos projetos aqui da nossa equipe do Lanfo. Vocês estão vendo a minha tela? Não? Eu acho que eu tentei... Agora sim. Agora sim, professor, perfeito. Então, na verdade, sim, são dois projetos, né, que nós temos lá nesses enfrentamentos da Covid da UNB, né, e são dois projetos com a participação do LANF, né, nosso Laboratório de Aprendizagem de Máquina em Finanças e Organizações, né, e eu vou discuti-los rapidamente, tenho algumas telas aí, mas a ideia deste projeto de educação financeira é realmente para ajudar as famílias a enfrentar essa crise, né, assim, que está surgindo não somente sanitária, mas também econômica. Então, se vocês acompanharem aí as notícias, etc., né, esses aqui são dados, desculpa, um pouco mais antigos, né, mas tem a questão do desemprego subindo, empresas que não estão conseguindo acessar crédito, então muitas empresas que tinham, muitas pessoas, né, tinham uma qualidade de vida razoável, porque os pais eram empresários, ou os pais, a família era de profissionais aí que tinham bons salários, bons empregos, isso está mudando bastante, né? Então, a inadimplência aumentou, desemprego aumentou, então, acho que muitas famílias, né, que nunca tinham passado por dificuldades financeiras, agora estão enfrentando esses problemas aí de dívida, etc. E é difícil lidar com isso, né? Então, assim, por coincidência,
né, o ano passado eu tinha publicado um livro, né, que era Vencer a Crise, né, sobre justamente lições para superar as dificuldades financeiras. E no ano passado, assim, há alguns anos já, o Brasil vem enfrentando um problema econômico razoável que foi exacerbado agora com essa pandemia. Então, a ideia desse projeto é mais ou menos pegar algumas, né, eu diria assim, algumas técnicas, né, que a gente descreve nesse livro e aplicar agora e divulgar, né, para as pessoas aí de uma forma aberta, para que elas tenham acesso a mais informação. Tá? Então, basicamente, né, o que a gente acha importante quando você pensa em enfrentar dívidas ou enfrentar problemas financeiros é, primeiro, treinar a paz de espírito. Então, acho que, assim, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou dessa área de saúde, mas, sim, pelo que a gente percebe das pessoas, que principalmente que nunca tiveram problemas financeiros, é que aquilo angustia tanto que a pessoa fica meio sem saber o que fazer, fica sem vontade de, sei lá, acordar e tentar resolver os problemas. Muitas pessoas postergam esses problemas, né? Colocam, sei lá, talvez um tapão, uma venda no rosto e pensam assim, o problema financeiro vai passar, etc. Então, este nosso projeto, né, visa desenvolver ferramentas, desenvolver também coisas de mídia, né, redes sociais, para difundir algumas dicas aí para enfrentamento de crises financeiras, né? Então, erros comuns aí que as pessoas enfrentam quando tentam resolver problemas financeiros é procurar um culpado. Então, assim, ou o culpado é o parceiro, ou o culpado foi uma viagem que você gastou muito, né? Mas, na verdade, assim, eu diria assim, é como uma doença, né? Assim, você tem que curar a doença, você não precisa saber o que está causando a doença, por exemplo. Nesse caso da pandemia. Tudo bem, você sabe que tem uma Covid-19 causando, tem um vírus, né? Causando a doença. Mas, assim, você procurar o vírus talvez seja irrelevante. Você tem que curar o seu problema aí de saúde. No caso financeiro também, né? Se você ficar tão preocupado em descobrir o culpado do seu problema atual, talvez assim seja gastar energia em coisas que não são. Eu comento com os meus alunos, né? Às vezes, assim, você tem um problema, você tem que resolver o problema, você tem que ser assertivo no problema, na resolução do problema, e não tentar achar um outro problema, achar um outro culpado para tentar resolver talvez um problema que não seja o que você tem agora. Né? Então, as pessoas ficam procurando o culpado pelo problema financeiro, colocam a culpa em si mesmo ou nos outros, né? As pessoas procuram causas do problema. Então, as dicas que são dadas, né, no livro, etc., e também que a gente quer passar nesse projeto, é disseminar essa cultura, eu diria assim, de você tomar decisão para resolver problema, né? Não para querer perder tempo divagando sobre quem é o culpado, qual a causa do seu problema. Então, daí, assim, nas nossas ferramentas, principalmente uma das ferramentas que a gente está criando, é a ferramenta de um aplicativo, né, que as pessoas vão poder meio que, sim, fazer um controle mais ou menos dos seus gastos, né? Essa é uma ideia que a gente já tinha antes, mas agora a gente pode estar implementando de uma maneira um pouco mais enfática, que muitas vezes, assim, você entra no supermercado, já tem, né, de certa forma, alguns avisos que podem tocar. Você entra num shopping, também, às vezes, pode aparecer uma propaganda de alguma loja desse shopping aí, né? Então, o que a gente pode fazer você entra num shopping, né, a gente já faz o aplicativo gerar uma mensagem para você para falar, né, não gaste, né, você tem outra conta para pagar, alguma coisa do gênero para evitar que qualquer pessoa esse gaste de modo excessivo. Então, eu tenho um passo a passo aí de como, assim, melhorar a situação ou tentar resolver problemas financeiros, né? Análise da situação, avaliar qualitativamente, quantitativamente, né? Mas acho que o importante é que as pessoas realmente estudem e pesquisem, né? No seguinte, não acadêmico em si, mas assim, se você está com uma dívida, qual dívida é mais barata? Né? Muita gente tem dívida no cartão de crédito, no cheque especial, que sabidamente são dívidas caras. Né? Muitas vezes as pessoas têm, por exemplo, imóvel e não quer se desfazer do imóvel para pagar uma dívida. Mas talvez essa seja a solução. Então, assim, essa pesquisa, esse estudo de alternativas é extremamente importante para que você consiga planejar e negociar. E assim, acho que muitos de nós, né, não temos experiência em negociação.
né? Somos muito poucos expostos a negociar, e principalmente negociar dívida ou coisas assim que talvez sejam, assim, nos causem uma angústia, embrulho o estômago, etc., né? Então, esse processo de negociação faz parte do jogo, né? Você liga lá para o banco querendo negociar, muitas vezes quem está atendendo, né, está te pressionando, né? Assim, e se você ligar para um banco hoje, talvez você consiga um desconto já imediato, sei lá, de 60% do valor total da sua dívida. Eu não sei se alguém já ligou, mas sim, os relatos que a gente tem é que você liga, está com uma dívida de R$ 1.000 que já se acumulou, né? A negociação assim já parte de um, sei lá, um desconto de 60%. Então, tipo, de 1.000 você teria que pagar 400. Então, esse é um ponto de partida, que a partir daí você pode negociar um preço melhor para você. Sei lá, baixar para R$ 200 sua dívida, R$ 100 sua dívida, né? Porque o banco também, uma vez que você deixou de pagar e atrasou tanto tempo, aquilo entra como crédito em liquidação duvidosa, que vai para prejuízo, né? Então, o que o banco conseguir recuperar já é positivo para o banco. Então, você talvez tenha um poder de negociação que você nem saiba que tem, né? No final, você fica tão angustiado e demore, cada mês que passa, é uma taxa de juros alta, são multas altas que vão, assim, piorando essa situação, né? Então, eu diria assim, é muito semelhante a um problema de saúde, né? Se você está com problema, já vai no médico, já toma um remédio para meio que diminuir o impacto desse problema de saúde. Problema financeiro é a mesma coisa, tem que agir rápido para meio que você diminuir todos esses impactos, né? E praticar essa negociação, né? Então, rapidamente, sim, priorize estratégias, enfrente os desafios. Eu acho que essa geração, né, principalmente os mais jovens, né, não enfrentar os desafios que nós mais velhos enfrentamos aí, econômicos, um monte de crise, plano Collor, plano cruzado, etc., né? Mas mesmo os mais experientes como nós, né, talvez essa seja a primeira situação realmente que estejamos passando por uma dificuldade financeira razoável, né? Então, assim, tem que ter uma paz de espírito e tem que ter, eu diria assim, uma estratégia razoável, né, para você enfrentar essa crise, né? Então, a ideia desse projeto é justamente a gente tentar difundir essas ideias aí para a pessoa ser mais racional no processo de resolução dessa crise econômica aí que as famílias estão passando. Então, daí, finalmente, né, depois de você, né, ter todo esse treino, daí talvez analisar as causas, né, porque daí você, uma vez tendo resolvido grande parte da sua dívida, daí você volta um pouco atrás e vê quais são as causas, né? Então, talvez você tenha que gastar menos, né? Você tenha que, assim, ser bastante mais disciplinado com relação aos seus gastos, etc. Para, finalmente, não só vencer a crise, né? Mas o que eu gosto de falar é vencer na crise. No seguinte sentido, se a sua família ou você está passando por dificuldade financeira, né? Tem exercícios simples que podem te ajudar a vencer essa crise, né? E uma vez vencendo essa crise, você pode vencer na crise, porque essa crise, eu diria assim, está aparecendo oportunidades únicas. Então, tem muita oportunidade surgindo. Então, se você tem dificuldades financeiras agora, se enfrente, né, que existem oportunidades agora para você realmente virar uma estrela, eu diria, durante essa crise. Então, a ideia do projeto é difundir essas técnicas, né? No livro a gente traz algumas técnicas aí para menos angustiadas aí para enfrentar crises financeiras. Então a gente está fazendo disponibilizando material online, né? De blogs de graça, etc. O livro também é um livro que está impresso, mas também está disponível em PDF. Se alguém quiser, é só me mandar um e-mail que a gente encaminha para vocês, né? Eu imprimi vários livros, deixei naqueles pontos de ônibus da W3, né, porque lá tem umas mini bibliotecas, etc. Então, deixei lá para o pessoal que tiver interesse ler e levar para casa, etc., para meio que ajudar, né, as famílias aí a enfrentar nesse momento. Então, eu diria assim, é uma outra abordagem, né, para enfrentar essa pandemia, mais voltada para a área, para a minha área, que é a área de finanças, né? Então, é um material relativamente simples. A gente está desenvolvendo dentro desse projeto material de redes sociais, aplicativos aí para difusão de educação financeira, na verdade, como um todo, né? Daí eu não sei quanto tempo eu tenho,
né? Né? Eu tenho outro projeto, eu não vou discuti-los, então... Fica à vontade, professor, pode expor outro projeto, sim, tranquilo. Então, sim, nenhum projeto meu tem financiamento, né? Tudo recurso próprio aí, né? Mas, assim, acho que é um papel importante de nós, professores também, né? Mostrarmos para a sociedade que temos outro impacto, não só de dar aula e publicar paper, né? Mas também nós temos uma preocupação aí em contribuir para a sociedade. O outro projeto nosso esse é um projeto mais amplo, né? E a ideia é difundir métodos quantitativos para a tomada de decisão, né? E por que isso está ligado com a pandemia, né? Porque se você... Deixa eu só ver se eu consigo passar aqui, né? Bom, na mídia, né? Principalmente em maio, junho, julho, né? Havia muita discussão sobre curva exponencial, escalas logarítmicas, tinha aquele número básico de reprodução R0, daí que depois começou a ver com médias móveis, o pessoal mostrando na TV simulação. Daí eu diria assim, é tudo interessante, mas quem realmente entende, né, desses métodos quantitativos para conseguir realmente tomar uma decisão boa e, mais ainda, não ser influenciado por essas notícias, tá? Então, a ideia desse projeto é que a gente dissemine, na verdade, já é um projeto que a gente estava em andamento, mas é a disseminação de conhecimento sobre métodos quantitativos, principalmente, né, não diria nem na universidade, mas para pessoas que estão antes da universidade, no ensino básico fundamental, né, porque daí eles já têm uma assim, noção um pouco melhor sobre modelagem quantitativa quando forem para a universidade, né? Então, só alguns exemplos, né, não vou discuti-los, mas na mídia aparecia vários gráficos, né, você vê a curva, acho que de contaminação nos Estados Unidos, na Índia, no Brasil, são bem diferentes, né? Tem uma parte que tem uma escala logarítmica, né, exponencial clara, né? E né, alguns meios de comunicação começaram a passar os mesmos dados numa outra escala, né, numa escala chamada logarítmica, né? Só que esses nomes, exponencial, logaritmo, né, meio que assustam. E, por exemplo, tem um texto do World Economic Forum, né, que mostra que quando as pessoas pegam os mesmos dados e plotam numa escala logarítmica ou numa escala normal, a decisão deles é totalmente diferente, em cima dos mesmos dados, né? Então, é fácil manipular a opinião pública, é fácil manipular muitas coisas a partir de como você mostra os mesmos dados aí. Então, nesse projeto, a ideia nossa é meio que desmistificar algumas questões de métodos quantitativos, né, para que as pessoas se conscientizem e fiquem treinadas aí para não caírem em armadilhas, né? Daí aqui tem outro paper, né, das armadilhas tradicionais, né, na interpretação de dados e estatísticas da COVID. Então, por isso que nesse projeto tem esse apelo voltado para a COVID, que a gente procura que as pessoas treinem, né, e se capacitem para atender melhor análise de dados, né, que tem tudo a ver com o nosso laboratório LAMPO aí. Né? Daí tem um monte de equação, tal. Também muitas vezes as pessoas ficam meio angustiadas quando vem equação, mas na verdade é uma forma de ajudar a gente a entender uma realidade. A realidade é bem diferente das equações, eu diria, né? É bem mais complexo, mas as equações ajudam a meio que ter uma ideia geral do que a realidade, né, mostra, e também de tomadas de decisão que ajudem, né, a você traçar, por exemplo, políticas públicas na questão da Covid. Tá? Então, a ideia desse projeto é difundir conhecimentos de matemática, probabilidade, estatística, computação, ciência de dados, e também o autoconhecimento, né? Então, eu diria assim, que às vezes a gente tem bastante, alguns vieses e alguns preconceitos aí que evitam com que a gente aproveite, né, conhecimentos de outras áreas, né? Então, tem um debate na academia entre dados quantitativos e dados qualitativos, por exemplo, né? Mas, assim, vocês viram na pesquisa do professor Francisco que ele juntou as duas, né? Então, eu diria assim, uma parte quantitativa não vive sem uma parte qualitativa, né? E talvez a qualitativa também não viva sem a quantitativa, né? Então, para você ter uma ideia melhor, eu diria assim, do fenômeno, é aliar, né, essas análises qualitativas e quantitativas é extremamente importante. Muitas vezes tem um preconceito, o cara que é muito quant, ele fala, não, né, o dado qualitativo é um dado, sei lá, de menor qualidade. E quem é qualitativo fala que o dado quantitativo é um dado, sei lá, né, também de menor qualidade.
Mas eu diria assim, que os dois dados somados são dados de alta qualidade, te permitem, né, analisar, entender melhor um dado fenômeno aí. Então, também é eu diria assim, tem muito nerd, né, assim, eu sou nerd, né, eu me considero nerd, e a gente acha, não, né, tem muito nerd falar qualitativo é ruim e tal. Né, pelo contrário, né, o qualitativo te ajuda a interpretar o quantitativo. O número por cento é muito pouco, né? Então, também, assim, essa é uma ideia de difundir não só conhecimento de métodos quantitativos, mas também o autoconhecimento, né, para a pessoa falar, eu posso ser nerd, né, eu gosto de fazer conta, mas não é só isso a vida, né? Então, esse é um dos objetivos aí desse projeto, né? Eu não vou mostrar alguns casos, né, mas, assim, só para mostrar para você como que as pessoas pensam de uma maneira, eu diria assim, bastante singela, né, algumas contas que são colocadas aí para vocês. Né? Então, esse é um exemplo simples que pode estar associado à COVID, por exemplo, né, que suponha que tenha um pesquisador 1 que tenha desenvolvido um remédio, né, que esteja analisando a benefício de um remédio. Né? Então, por exemplo, no tratamento da COVID. Então, ele pega uma amostra de 100 pessoas e dá o remédio, e tem 66 pessoas, sei lá, né, ficam saradas com esse remédio. A taxa de sucesso é 66%. Né? Numa amostra de 40 pessoas, o pesquisador aplica um placebo. E o sucesso, 24 pessoas ficam saradas aí. Então, você pegar a taxa de sucesso, 24 sobre 40, dá 60%. Então, essa é uma pesquisa quantitativa que, de certa forma, parece que sugere que o remédio é bom. Tudo bem, a taxa de sucesso, tanto do placebo quanto do remédio, é alta, né? Mas a taxa de sucesso do remédio é mais alta. Né? Então, me parece que a pesquisa 1, né, dá uma evidência de que o remédio é bom, né, na cura, sei lá, da COVID. Tá? Só que, talvez, né, esse pesquisador 1, né, não tenha feito uma pesquisa tão ampla, então lançamos mão de um pesquisador 2, que também vai analisar o mesmo remédio em uma amostra maior. Ele vai aplicar o remédio em 200 pessoas e 180 pessoas, né, observou-se que em 180 pessoas o remédio teve sucesso, sei lá, sarou a pessoa. Então, a taxa de sucesso de 90%. Aplicando o placebo para uma amostra de 500 pessoas, a taxa de sucesso foi 430 pessoas. Você pegar 430 por 500, vai dar 86%. Tá? Então, essa é uma evidência também, outra evidência de que o remédio é melhor que o placebo. Alguém pode falar, bom, mas a diferença é pequena, sei lá, 6% de sucesso de diferença na pesquisa 1 e 4% na pesquisa 2. Tá? Mas eu falo o seguinte, né? Tudo bem, a diferença pode ser pequena, né? Mas se tratar de um remédio que pode te levar à vida ou à morte, talvez essa diferença de 6% ou 4% seja relevante aí. Tá? Então, olha só como é fácil a gente se enganar, né, com métodos quantitativos. Né? E se a gente não tiver um conhecimento assim, um pouco mais sutil, né, sobre as armadilhas desses métodos quantitativos aí. As duas pesquisas sugerem, né, que o remédio é melhor que o placebo. Né? Então, de certa forma, eu tenho evidências que mostram que talvez valha a pena investir no remédio. A grande questão aqui é que, se as pesquisas forem independentes, né, e eu, na verdade, agrupar essas duas pesquisas, então, por exemplo, o pesquisador 1 aplicou remédio em 100 pessoas e o pesquisador 2 em 200. Então, eu vou somar essas duas amostras aqui. Então, o remédio 1 foi aplicado numa amostra de 100 mais 200, 300 pessoas, com uma taxa de sucesso de 66 mais 180. Então, foram 246 pessoas, né, se não me engano, que tiveram aumento, aí, tiveram sucesso no uso do remédio. E o placebo também, né? Se eu somar essas duas amostras, eu tenho 540 pessoas que tomaram placebo e teve uma taxa de sucesso de 454. Tá? Bom, se eu somar essas duas amostras, o resultado que eu tenho, né? Quem tomou o remédio, né, são 100 pessoas mais 200, 300 pessoas, e o sucesso que o remédio obteve foi 66 mais 180. 66 mais 180. Se você fizer esse cálculo, a taxa de sucesso do remédio é 82%. No placebo, se você somar as amostras, você tem 40 mais 500 pessoas, 540 pessoas,
a taxa de sucesso é 24 mais 430. Se você fizer essa conta aqui, vai dar uma taxa de sucesso de 84%, que, surpreendentemente, mostra que o placebo tem uma taxa de sucesso maior que o remédio, a despeito das duas pesquisas anteriores mostrarem que o remédio tem uma taxa de sucesso maior. Tá? Então, esse é um problema de pesquisas, né, com amostras desbalanceadas aí, né, e que, sim, podem impactar fortemente no resultado. Esse resultado aqui, apesar de duas pesquisas mostrarem o remédio como melhor que o placebo, na verdade, talvez o placebo seja melhor que o remédio. Então, existem várias armadilhas aí quantitativas, né, que as pessoas caem, que nós, né, seres humanos, não estamos acostumados e, tipicamente, assim, podem fazer com que a nossa decisão seja muito ruim. Né? E se você pensar em decisão para cura de doenças, por exemplo, né, isso pode ter um impacto bastante grande aí na sociedade. Então, nesse nosso projeto, né, a gente tem desenvolvido vários exemplos desses, né, comentado vários exemplos de armadilhas, etc. Não vou comentar aqui, né, mas, assim, tem no material, se depois vocês quiserem, a gente está desenvolvendo também bastante exemplo, né, e o que nós temos feito, esse daqui acho que é interessantíssimo, né, para quem não viu, nunca viu, né, isso aqui é uma armadilha de decisão extremamente interessante, em que o pesquisador pede para as pessoas contarem o número de letras F, F de faca, né? F de felicidade aí. E, tipicamente, nessa frase, as pessoas não conseguem achar todos os Fs. Né? Então, vou dar 30 segundinhos aqui para fazer essa dinâmica aí, né? Para dar uma dinâmica um pouco diferente. Tentem achar as letras Fs aqui. Quantas letras Fs você vê nessa frase? Vou postar lá no chat também, né? Para fazer aquela dinâmica. A gente não tem um aparelhinho lá, o aplicativo aí para as questões, né? Mas, em geral, as pessoas não acham todas as letras Fs aí. 9? Quanto? 9? 9? Esse é um número que muita gente chuta. Já vi que eu errei, então. Então, acho que já estão colocando lá no chat Eu alguns. contei né? 8. 8. Né? Aqui, ó. F, né? Um F aqui. Não sei, vocês estão vendo meu mouse? Vocês conseguem ver meu mouse? Uhum. Né? Um F, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acho que faltou mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ué, são 11? Bom, não sei. Até eu me confundi. Né? Acho que deve ser 11 mesmo. Ó, teve né? gente que achou 13. 13. Teve gente que achou 13. Mas Teve 10, essa é uma 10, dinâmica. 11, 10. A Alguém maior achou parte foram 12? 10. Né? Acho que são 11. Né? Então, essa é uma dinâmica simples que mostra como que a gente tem dificuldades, o ser humano tem dificuldades em coisas simples quantitativas. Mesmo contar uma coisa assim, de 1 a 20, a gente tem dificuldades. Tá? É só saber o que é um F que você não teria problema em resolver essa questão. Mas, assim, as implicações, né? E daí para o pessoal, talvez, das outras áreas, aqui eu não sou dessa área, mas assim, algumas implicações que eles falam. Em geral, quem erra mais é quem tem mais fluência na língua. Né? Porque, principalmente onde tem esse off, na verdade é of, né? Com som de V, então a pessoa não conta como um F. Né? Quando a pessoa tem influência na língua, ela conta aí, na cabeça dela, ela vê como um V. E mais ainda, também, né? E também quem é fenômeno, mas daí assim, o fenômeno ele sabe que tem um som PH, de mas F, tem som de mas é F. PH. Isso pode confundir também, né? Mas mostra que quem tem mais domínio da língua, em geral, né, erra mais, justamente porque tem mais domínio da língua e mais ainda tem a questão de autoconfiança, excesso de confiança. A pessoa tem excesso de confiança porque ele já domina a língua, então ele passa rapidamente por esses problemas aqui.
né? Isso daí reflete, por exemplo, num cirurgião. Muitas vezes o cirurgião experiente, talvez ele tenha problema em cirurgia simples, porque ele está tão acostumado com aquilo e o excesso de confiança domina ele, que ele não fica preocupado em ser diligente, em ficar contando letras, não fica diligente, por exemplo, no processo da cirurgia. Então, esses são alguns exemplos aí de tomada de decisão ruins em métodos quantitativos, né, que a gente já promovia, workshop de robótica, de programação. A gente usou a semana universitária da UNB, né, que estava tudo à distância, então fizemos parcerias aí com o pessoal da robótica, o pessoal de programação, para meio que fazer alguns workshops gravados, principalmente voltados para o público de ensino médio, né? Então, a gente está meio que fomentando as pessoas a entenderem métodos quantitativos, né? Não pela matemática em si, talvez, mas pela aplicação, né? Qual a aplicação em robótica, qual a aplicação em programação, né? A gente está fazendo resolução de Olimpíadas, de matemática, etc., do pessoal de ensino médio, ensino fundamental, porque a gente vê que isso pode fazer diferença para a pessoa lá na frente, né? Então, o que a gente busca nesse projeto, né, voluntários que queiram ajudar a difundir essas técnicas aí. A gente já, né, conseguiu, nessa semana universitária da UNB, vários parceiros aí que fizeram workshops sobre vários assuntos, né? Também a gente busca organizações que queiram colaborar com o projeto, principalmente escolas, né, de educação básica, aí que eu pelo menos não tenho contato. Eu sou de São Paulo, então, né, ainda mais a gente está voltado para o ensino superior, né? Então, não tenho muito contato com o pessoal de, né, ensino médio, ensino fundamental. Então, se a gente busca também ter um contato para promover, né, workshops, talvez direcionados para o pessoal dessas escolas, né, fazer mini Olimpíadas nessas escolas aí. Então, tem muita coisa que a gente está desenvolvendo, pode desenvolver nesse projeto. Né? Estamos começando, o projeto também não tem financiamento, a gente também quer ser bastante isento, né? Uma vez que talvez entre algum dinheiro comece a ter conflito de interesse. Então, neste caso aqui, para difundir, né, a questão de informação para o público aí jovem, né, a gente está querendo mais parcerias aí de pessoas que queiram alocar tempo, né, e contatos aí para a gente poder melhorar o projeto. Então, acho que é isso aí. Eu passei bastante tempo também, desculpa, mas assim, você acha que tem o pessoal da audiência aí que deve ter contato aí com escolas, etc., que puderem também, né, nos passar os contatos, seria importante para a gente. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, professor. Muito relevante seu projeto também, né? Eu acho que é muito importante. Aparentemente são dois assuntos bem diferentes, né? Se a gente for analisar friamente, né? Saúde mental e finanças, mas muitas vezes um gera o outro, né? Eu acho que problema de saúde mental pode gerar problemas financeiros e problemas financeiros pode gerar problemas de saúde mental. Então, mesmo não tendo assim, talvez tanta ligação óbvia, se a gente for analisar, tem sim, né? E a gente sabe que no Brasil muito sofrem, né, por não serem educados financeiramente. Então, sem dúvida, tem muita relevância, né? Inclusive, a gente teve uns 3 anos que a gente ofereceu um workshop de educação financeira, que até é ministrado por um aluno nosso, que é o Eduardo Bogosian, e foi sucesso de público entre os nossos alunos. Então, se você puder, professor, disponibilizar algum material para nós. Parabéns pelo livro, eu também não conhecia, então se você puder nos enviar e se a gente puder disseminar o teu livro entre os participantes do evento, a gente agradece. Com certeza. Se puder nos informar também um site onde tem os materiais que o seu grupo gera, a gente pode disponibilizar, posso colocar na descrição do vídeo do YouTube também, né? Que esse vídeo vai ficar disponível no YouTube, então acho que é uma forma da gente disseminar. Tenho também contato com algumas escolas de ensino médio que vieram visitar o UNB por meio de um projeto que eu tinha até o ano passado, então também posso disseminar o seu projeto com eles. Eu acho que eles têm total interesse e acho que a gente tem que fazer realmente essa ligação, né, entre a sociedade e a universidade, né, para mostrar que a gente não está tão distante, né. Acho que principalmente no momento em que muitos questionam, né, qual é o papel da universidade. Acho que a gente tem que mostrar que a universidade, primeiro, não parou de trabalhar, que professor não só dá aula, mas professor desenvolve uma série de outras atividades de extensão, de pesquisa.
que a gente sim se preocupa com a universidade, que a gente quer disseminar, quer divulgar aquilo que a gente faz, a gente quer descomplicar a linguagem, a gente quer atingir públicos que são leigos, né? Então, acho que por meio dos projetos de vocês, a gente pode ver isso claramente, né? Que tem sim contribuições para a sociedade, que a gente quer entregar, né, o nosso serviço, além de capacitar mão de obra, que são os nossos alunos, que diretamente é o impacto social que a gente gera, a gente também atua em outras frentes, né? Então, é muito bom saber desses projetos. Agradeço vocês por, né, disponibilizarem o tempo de vocês para vir aqui mostrar para a gente tudo isso. E eu fico muito feliz de fazer parte de um departamento onde os professores se preocupam, né, com esse retorno para a sociedade. E agora eu vou pedir para o Diego, né, me ajudar. O Diego não, desculpa, o Pedro. Estou confundida. Pedro, Patrícia, oi, eu não estou ouvindo, Francisco. Pode repetir? Acho que estava bem baixinho o teu áudio. Só para elogiar aí o trabalho do projeto do professor Kimura, né? Que projetos interessantes. Me lembrou muito o efeito de framing, né? Do Kahneman, do Tversky. Eu achei muito interessante, hein? Em processo decisório é muito comum, né? Dentro de finanças comportamentais, né? Parabéns aí, professor. Não conhecia esses projetos, não. Muito bom, viu? Parabéns. Eu que agradeço, professor. E você vê, né, que finanças comportamentais nasceu na psicologia, né? Exatamente. Então, a gente tem pessoal de psicologia ganhando o prêmio Nobel. Em 2012. Né? É uma inspiração, e para ver como que, né, o conhecimento é agregado, né? Exatamente. E a sua afirmação, né, do quali e do quanti caminharem lado a lado, né? A gente fez graduação numa outra época, né, em que um qualitativista nem olhava para o quantitativista e vice-versa, né? Havia rixas históricas. Vocês lembram disso? Eu me lembro de professores batendo boca. Eu enfrentei isso. Então, e é bom hoje, né, a gente ver que ambas abordagens conversam entre si e são capazes de influenciar positivamente o resultado da outra, né? Muito bom, gostei muito. É bem interessante. Eu já fui, assim, já enfrentei várias situações em que você ficava até um pouco receosa de falar que você fazia pesquisa qualitativa, porque quando sabia que a audiência era mais quant, né? Porque você sabia que lá vinha bom. Mas realmente, acho que inclusive em termos de publicações, principalmente em nível internacional, você vê que os editores têm privilegiado, né? Assim, tem inclusive chamadas de periódicos internacionais que privilegiam a junção das duas áreas, né? O quantitativo oferece dados mais objetivos, né? Que são dados ali que a gente pode tomar decisão certamente, mas no qualitativo a gente consegue se aprofundar em alguns detalhes que o quant não consegue, né? Então, por exemplo, o exemplo da pesquisa do professor Francisco, né? Eu verifiquei lá que 90% tinha ansiedade, que 80% estava angustiado, mas aí vamos tentar analisar quais são as causas, quais são os principais aspectos relacionados a isso, então vamos para um quali, né? Então, isso é bem interessante, né? E como o professor Kimura mesmo falou, né? Sendo da área de finanças, também a gente pode analisar de uma forma qualitativa alguns números que a gente obtém como resultado, né? Até analisar o contexto. E foi muito interessante porque essas curvas todas que o professor explicou, a gente começou a ver muito na mídia, né? Depois da pandemia do Covid-19, né? Então, muita gente fica perdido, não sabe o que significa. Então, levar esse conhecimento, desmistificar, descomplicar, traduzir o que é um método quantitativo, o que é a matemática, para as pessoas que são leigas, é um serviço à comunidade, com certeza, né? Fazer com que estudantes de ensino médio, de ensino fundamental, não tenham medo de estudar matemática, né? Porque muitas vezes, assim, esse medo, essa dificuldade, ela provém de talvez um professor que não soube passar aquele conteúdo de uma forma mais simples, mais descomplicada, né? Então, com certeza é algo que contribui muito, né? Pessoal, fiquem à vontade agora para fazer perguntas, né? A gente fica à disposição, né? Eu acho que vocês têm que aproveitar esses momentos aí que a gente está, os professores estão sempre disponíveis, né? Eu acho que essas atividades da semana acadêmica, elas contribuem para mostrar que os professores, eles estão aqui para vocês, né? A gente está disponível e acessível
né? Nós não somos os detentores absolutos do conhecimento. Se a gente não souber responder alguma coisa, a gente vai assumir que não sabe, e a gente pode procurar a resposta depois. E a gente gosta que vocês participem, então fiquem super à vontade para fazer perguntas, né? Vi que tem uma agora aqui do Marcial, que é da UFMS. Ele falou assim: podemos dizer que a pós-pandemia virá para que os profissionais da ADM tenham um olhar ainda mais analítico em relação a uma cultura organizacional mais focada na saúde dos seus colaboradores, em relação ao impacto que isso pode trazer no desenvolvimento do alcance de metas e objetivos das organizações e também dos colaboradores? Com certeza, Francisco, Marcial. o que você acha? Boa pergunta, viu, Marcial? Gostei da pergunta. Eu acho assim, que nós ainda vivemos o durante a pandemia, né? Nós temos observado na pesquisa também, no projeto, que em virtude do efeito flexibilização, as pessoas passaram a normalizar o comportamento como se fosse pós-pandemia. Então, está todo mundo na rua, está todo mundo tentando, até por uma estratégia de defesa, né? Está todo mundo tentando voltar à vida normal, achando que a vida voltou ao normal, quando, na verdade, a gente já vê aí, durante essa semana, rumores aí de uma segunda leva muito mais contagiosa, inclusive na Europa, né? E normalmente a gente tem um delay aí de uns 2, 3 meses que acontece na Europa, demora 2, 3 meses a chegar aqui no Brasil, né? E essa normalização de comportamentos, ela tem preocupado bastante, né? E isso tem acontecido também em algumas organizações aqui de Brasília, do Executivo Federal, em que o executivo, né, os gestores, já começam a baixar a portaria para os indivíduos voltarem a trabalhar presencialmente. Então, aquela tolerância que a gente via aí durante os 4, 5 meses aí de quarentena, de março até agosto, eu tenho notado que ela diminuiu um pouquinho, sabe? Eu tenho visto os gestores forçando mais os indivíduos a voltarem a trabalhar no presencial. E aí, em termos de impacto na cultura da organização, é importante direcionar o olhar para a saúde mental do indivíduo. A gente está aqui em Brasília, né? E Brasília é a administração pública por excelência, né? Mas pode ser não, tem alunos aí de fora de Brasília, né? Cuja realidade de empresa privada é de micro e pequena empresa. É importante, então, considerar, e além do desempenho focado em processos e focado em resultado, mas também considerar aí fatores contingenciais, e a cultura organizacional é uma delas, voltadas à promoção da saúde mental, né? Eu me lembro que, durante a pandemia, houve corte nos voos, né, das companhias aéreas, e as companhias aéreas voltaram a operar agora, e eu sei de companhias aéreas aí que estabeleceram um programa, por exemplo, tá, do que eu falo de prática de gestão, mas implementaram um programa de bonificação aí para piloto de avião que conseguisse economizar querosene, né, o gasto de querosene. Ou seja, você tem a ótica da gestão, né, a lógica da gestão. Você tem pilotos aí ansiosos, preocupados, né, porque avião é um ambiente complexo também para transmissibilidade, né? E aí vem a empresa aérea e institui um programa de bônus, com quase 30% de bonificação, e aí estabelecendo um ranqueamento entre os pilotos para ver quem consegue economizar, pegar na banguela, né, como diz no carro, né, pega o avião na banguela, pega uma corrente de ar para economizar querosene, gasto de querosene. Então, é importante essa mudança de mentalidade do ponto de vista dos gestores também. Tem pilotos aí ansiosos para ganhar um bônus, porque eles já ganham pouco, né? O piloto comercial ganha muito pouco, e já tem assim ansiosos porque querem ganhar o bônus, e aí já coloca o próprio voo em risco. Tem uma série de elementos aí que precisam ser levados em conta na adaptação dessa cultura organizacional, viu, Marcial?
Eu acho que o pós-pandemia aí nós vamos esperar uns bons meses ainda, viu? Talvez 1 ano, talvez 2 anos, considerando aí que tem que ter vacina, que todo mundo tem que ser vacinado, que a vacina tem que ter um efeito para agir. Eu ainda não vislumbro pós-pandemia, não. Tá? Mas boa pergunta. Fazer uma pergunta para o Francisco, eu não sei se tem mais alguma, Pedro, acho que ainda não, né? E depois Acabou de ter mais uma da aqui, Maria professora. Clara. Isso. Eu só vou fazer uma pergunta que acho que tem a ver com essa que o Marcial fez. Assim, eu acho que os profissionais hoje em dia, né, além de ter que lidar com seus próprios medos, angústias, perdas, né, a gente está tendo que lidar essa pressão por aprender várias coisas novas, né? Nós, professores, a gente tem tido uma pressão que vocês não têm ideia, porque, assim, apesar de a gente sabe da aula, a gente sabe, pensa assim, o professor, ele sabe se comunicar, né? Ele tem que dar aula, enfim, ele tem que estudar, tem que traduzir o conhecimento e passar para os seus alunos. Mas essa pressão da gente ter um desempenho na frente da câmera, falar para frente da câmera, usar tecnologias novas que a gente até então usava, mas eventualmente, né, e ser totalmente digital, tem causado assim um pânico, né, enorme nos professores, principalmente a gente pode dizer, e uma estafa, porque assim eu vejo, né, comentários, mas essas escolas particulares estão querendo cobrar a mesma mensalidade, os professores estão recebendo, trabalhando em casa, né, principalmente de crianças, ensino médio, fundamental, vão cobrar o mesmo para dar uma aula à distância, né? O professor está querendo receber o mesmo para trabalhar em casa, mas, gente, vocês não têm noção do trabalho que dá preparar uma aula, preparar um curso à distância. Dá muito mais trabalho do que no presencial, né? Então, assim, eu vejo que os profissionais da educação, por exemplo, né, puxando sardinha para o nosso lado, eles estão, assim, realmente muito estressados, né? Muitos trabalham em casa, a gente não tem um ambiente adequado, né? Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma filha de 5 anos. Esses dias eu estava gravando um episódio do podcast e ela gargalhando no outro cômodo. E em meio à pandemia, e eu estava isolada, trancada no quarto. Em meio à pandemia, ela não sorria mais, ela ficava assim. Então eu falei, eu não vou falar para ela não rir, porque a minha filha, tadinha, desde fevereiro sem ter contato nenhum com nenhuma outra criança, e ela estava brincando com a minha mãe e estava feliz da vida. Eu falei, eu não vou atrapalhar ela e interromper esse momento de felicidade dela, porque eu estou invadindo o ambiente dela, né? O meu trabalho está invadindo o ambiente dela, não é ela que está invadindo o meu ambiente de trabalho. Então, assim, a gente fica numa pressão, a gente fica ao mesmo tempo, meu Deus, minha filha vai falar, vai pedir para ir no banheiro, vai pedir para comer enquanto eu estou fazendo vídeo das minhas aulas. A gente fica numa pressão terrível. Isso é uma coisa que várias pessoas já me relataram, assim, profissionais de educação. Como, assim, como lidar com isso, né? Tanto em termos aí da pessoa, Francisco, como a gente pode lidar e como as empresas podem apoiar o profissional nesse sentido, né? Porque eu acho que os impactos pós-pandemia vão ser bem complicados, né, para a saúde mental dos profissionais. O que você me diz disso? Eu acho assim, uma boa pergunta também, Patrícia. Eu acho que a fase da novidade da coisa remota, do ensino, do trabalho remoto, já passou. Então, aquela fase, é uma coisa nova, estamos motivados, estamos ansiosos, estamos com medo, né? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Já está funcionando, já está funcionando. Então, a fase da novidade acabou. Sempre que passa a fase da novidade, vem a fase da estagnação e a fase do descenso, que é a perda da persistência, né? É a perda da força e da duração do fenômeno. E eu acredito que a gente já começa a entrar nessa fase, da estagnação para a falha na persistência. É condição de trabalho, não tem como. A gente tem, por exemplo, uma legislação pré-pandemia que considerava, por exemplo, que nem todo mundo tinha perfil para trabalhar em home office. Nem todo mundo. Então, você tinha edital, as organizações tinham que definir um edital para quem fosse trabalhar, um edital de seleção
para quem fosse trabalhar em regime de home office, né? Tinha que atender uma série de critérios, uma série de pré-requisitos, inclusive condições de trabalho em casa. Então, não raro, por exemplo, o trabalhador com filhos, ele era mal avaliado num edital pré-pandemia, exatamente porque a presença de filhos dificultaria o planejamento do trabalho. O grande problema é que veio a pandemia. Então, da noite para o dia, todo mundo que não é de serviço essencial foi para trabalho remoto, para home office. Então, você não tem mais distinção de critério, percebe? Então, todo mundo teve que se adaptar. No início, ênfase, motivação, ativação, né, do fenômeno. Estagnou e agora o descenso. E essa fase de descenso é muito perigosa, porque ela corresponde, conforme eu disse, né, a sensação de estafa física, cognitiva, mental e motivacional, né, emocional. Exatamente porque a gente não consegue lidar com esse conjunto de fenômenos, né? Eu me lembro, uma das primeiras videoaulas que eu gravei, a minha filha mais velha invadiu também o meu escritório, né? E eu tinha gravado 25 minutos de videoaula. Então, você imagina o desgaste. Aí ela chegou, oi, papai. Eu falei, minha filha, o papai está numa live. Ah, você vai cantar Maiara e Maraíza? É lá? No meio da videoaula. Aí eu comecei a rir e pausei a videoaula. E eu falei, eu não vou gravar de novo, eu não vou gravar. Aí eu pausei, voltei o vídeo, expliquei, eu falei, vocês me desculpem, eu estou trabalhando em casa, vocês estão em casa, então eu sou passivo dessas interferências assim. Mas, continuando, aí voltei o foco, né? O gestor tem que estar muito bem preparado, viu? A gente tem recebido queixas no nosso grupo de pesquisa de gestores que perderam contato dos subordinados deles. Então, passa meta de trabalho e só importa se a meta foi atingida, não importa como. Relatos de gestores que tinham subordinados com problema de drogadição e de alcoolismo e que os indivíduos agora ficam em casa e perderam o contato, não sabe como é que estão esses alcoolistas, esses drogaditos. O gestor tem que ser muito atento aí na questão da promoção, proteção e restauração, né, da saúde mental do trabalhador. Eu tinha uma pergunta para o professor Kimura, uma curiosidade, professor. E assim, eu não sei se o senhor tem a fórmula, se você tem a fórmula mágica aí, né? Mas eu queria saber, com base na sua experiência, por que o brasileiro tem tanta dificuldade de se colocar para fazer uma negociação? O brasileiro parece que evita o confronto. Eu me lembro de um caso de uma tia minha, lá do interior de Minas, que toda empresa de cartão de crédito, por exemplo, que ligava para ela para oferecer cartão de crédito, ela aceitava, porque ela tinha medo de negar, sabe? E eu me lembro que uma vez eu fui visitá-la, ela estava com 8 cartões de crédito de bandeiras diferentes lá, cartão internacional, e pagando anuidade. Aí eu falei, mas tia, para que tudo isso? Ah, meu filho, eu tenho medo, eu tenho pena. E nas suas pesquisas você já identificou isso? Por que o brasileiro parece que tem medo de confronto? O que acontece? Eu não sou muito dessa área, mas assim, eu tenho algumas hipóteses aí que não são testadas, né? Mas assim, o brasileiro é bem sociável, né? Então, realmente, essa questão da sua avó, né, não querer negar, né? Porque negar, né, para quem está ouvindo, talvez pareça, quem recebe o não, né, aquilo parece incomodar muito. Mas acho que é típico da cultura brasileira, né? Se você for ver a cultura americana, por exemplo, tem campeonato de debate, tem aquelas coisas assim que as pessoas, assim, fazem um confronto de ideias, de palavras, mas depois desse debate, assim, eles saem para, sei lá, tomar uma cerveja. O americano, assim, quando você estava debatendo, né, como se estivesse defendendo a sua ideia, mas ninguém leva para o lado pessoal. Ou, assim, eles não levam muito para o lado pessoal. Não, o brasileiro, em geral, não, né? Se alguém não gostou da minha ideia, aquilo já fica na minha cabeça,
né, eu fico com aquilo me angustiando, e quando eu tiver oportunidade, talvez eu pegue, né, queira descontar. Então, acho que isso é muito do perfil, né? E a gente não tem um treino, né? Assim, não sei se lá na Europa que vocês tiveram, mas nos Estados Unidos, né, meu filho estuda lá, e ele, então, assim, desde criancinha eles têm, tipo, aulas em que eles têm que apresentar alguma coisa na frente, né? Então, eles têm que meio que fazer um argumento de venda de alguma coisa, por exemplo, né? Eles são meio que também instigados a debater. Então, cada um vai debater um assunto hoje. Então, acho que fica natural, né, para outras culturas essa questão da negociação, né? E para a gente, talvez não. Pô, mas sim, eu vou negociar com o cara, eu vou ter que pedir alguma coisa, o cara vai negar, eu também não posso pagar, e daí o cara já se sente mal por isso, né? Mas aí acho que daí tem que colocar o chapéu do cara que soluciona o problema e tem que resolver. Essas questões, eu diria assim, outras questões são irrelevantes para o problema, né? Mas aí, é o que eu falo, assim, se fosse racional resolver problema, assim, a gente teria poucos problemas, né? Então, tem todo um aspecto comportamental que isso é mais importante até mesmo que o problema racional por trás, né? Então, isso é o que eu falo para os meus alunos também. Se eu tivesse a fórmula mágica, eu não estaria aqui, né? Eu estaria lá no Tahiti, né? Na beira da praia e tal. Né? Eu falei, cadê a fórmula mágica aí? É isso aí. Legal, Professor legal. Kimura, muito bom, eu queria perguntar, professor, nesses seus projetos, como que é a equipe, né? Tem alunos de graduação, tem PIBIC, Sim. PIBIT, enfim, tem professores, são todos do curso de administração, são de outros, você pode contar um pouquinho para nós? E também, se você puder nos dizer se o aluno que tiver interesse em participar, como ele faz, como que ele pode contactar você. Assim, é só mandar um e-mail, né? Que daí a gente entra em contato e conversa, sim. É bastante livre, assim. Como eu participo desse laboratório do Lanfo, né? Grande parte dos voluntários são do Lanfo, né? Como eu falei também, meu filho estuda nos Estados Unidos, está no high school lá, então ele também organizou com os amiguinhos lá de darem esses cursos de robótica. A equipe deles foi para o Mundial de Robótica, etc. Então eles têm material interessante. Então eles fizeram uma live, né? Fizeram também eles fizeram um estágio, né, com o pessoal da NASA, e o pessoal da NASA, né, eles fazem uma coisa que chama ciência cidadã, né, que eles são cidadãos comuns, né, que ajudam a NASA a fazer pesquisa. E uma das pesquisas é bastante interessante, principalmente por causa do Brasil, meu filho participou lá nos Estados Unidos, que é o seguinte, o garoto, ele vai andando pela comunidade e vai tirando que podem estar infestados com larva de mosquito, né? Porque a NASA fala o seguinte: o satélite não consegue chegar até o ponto da poça d'água para ver se tem larva, né? Então aí tem que ser o cidadão mesmo e alunos aí de graduação, de ensino médio, etc., que fazem essa pesquisa, vão lá, tiram foto, botam latitude e longitude, que tem dados para a NASA. Então, né, tem uma pesquisadora desse grupo de pesquisa que fez também uma gravação para a gente colocou lá na semana universitária, para meio que fomentar que alunos aí de ensino médio e fundamental participem, principalmente no Brasil, né, que a questão do mosquito é uma questão importante, né, dessas doenças de Zika, dengue, etc. Então, assim, a gente tem parceria, principalmente do pessoal voluntário do Lanfo, mas também temos, assim, parcerias aí internacionais que estamos desenvolvendo, principalmente com esse foco, eu diria assim, para ensino médio e ensino fundamental, né? Então, acho que o próprio ministro da Ciência e Tecnologia, né, Marcos Pontes, né, ele é meu colega de turma, né, do ITA, e assim, numa das conversas ele comentou, né, que ele quer incentivar realmente que crianças, né, queiram virar cientistas. Né? Cientistas, na verdade, em qualquer área, né, mas sim cientistas, sim, que tem essa vontade, né, porque às vezes hoje a garotada, assim, quem quer ser professor pesquisador? Né? Assim, praticamente ninguém, né? Mas eu digo assim, para a gente que gosta disso, é uma carreira assim muito interessante, né? Eu gosto do que eu faço, aquele negócio, a gente não vai ficar rico com isso, né? Mas sim, a gente faz coisas assim que
podem, né, nos dão muita satisfação. Então, assim, quem quiser participar, me manda e-mail, né? A gente tem essa parceria com o pessoal lá de fora, né? Temos a parceria, assim, principalmente do pessoal voluntário do LANFO, né? E talvez agora com a professora Patrícia fazendo uma propaganda também isso ajude, porque, em geral, o meu marketing é muito ruim, né? E, em geral, as pessoas pensam, pô, coisa do Kimura, eu nem vou me aproximar aí, né? Porque ele é meio Imagina. chato e tal. Pelo contrário, professor. Pelo Que não te contrário. conhecem, professor. É só te conhecer melhor que não vão achar isso. Mas assim, acho que daí com o marketing aí de vocês, isso também ajuda a gente a aumentar o impacto aí das nossas iniciativas. Com Obrigado, professor. certeza. Obrigada. Pedro, você pode ver se tem mais perguntas, por favor? Se você puder nos ajudar e ler para nós. Patrícia, o Felipe Augusto falou que é bom rever o professor Herbert Kimura, agora com visual mais intelectual. Ficou bom. Oh, excelente, até elogios para o visual. Muito bom. Um ponto na média final. Eu acho que foi feita ainda, né, Pedro? Sim, é da Maria Clara. Uhum. A pergunta é: vocês acreditam que a partir de agora os profissionais vão se passar a se preparar para a possibilidade de uma outra pandemia, já que antes acredito que ninguém estava preparado para tal situação? E agora haverá uma garantia caso aconteça novamente? Na verdade, Maria Clara, boa pergunta. Atualmente, nós temos aí de 4 a 5 tipos diferentes de coronavírus pelo mundo, né? Então, é uma ameaça aí que é uma ameaça que ela... E assim, tem pesquisadores que dizem que até demorou essa pandemia, até demorou que acontecesse, mas que já tem todo um estado da arte, né? Principalmente na China, nas várias universidades chinesas, que já estudam há muito tempo o coronavírus, né? O SARS-CoV. No caso, o SARS-CoV de Covid-19, a vacina ela foi muito acelerada exatamente pelo corpo de pesquisas prévias de outros tipos de coronavírus, né? H1N1, por exemplo, eu não sei se você se lembra, mas ela matou muita gente também. Ela matou muita gente e foi feita a vacina para gripe, né? Para H1N1. Eu nunca tomei, pra você ter ideia, Eu mas tomo assim... todo ano. Sabe que eu... quando deu H1N1 eu estava no doutorado. Eu estava em Então, Recife fazendo doutorado. Falei que eu tenho sorte. Quando eu vou fazer doutorado fora, pós-doutorado, tem uma pandemia. eu acho que Nossa. eu acho que é isso. O corpo de conhecimento produzido, ele ajuda e tem ajudado no desenvolvimento tanto de vacina quanto de remédio, né, para lidar com a Covid-19 e com outras potenciais pandemias que podem acontecer, né? O problema foi que Eu ela acho. cruzou o oceano, né? Cruzou o oceano, veio para a América e acabou tudo. Esses dias eu vi um comunicado da OMS já avisando que a gente deve se preparar para uma segunda pandemia, num distante de tempo, assim. Então, eu acho assim, vai facilitar por conta de que as empresas já vão ter uma estrutura, né, de reação, os profissionais, né, uma estrutura até de home office, né, enfim, a questão do ensino também, eu acho que evoluiu anos-luz nesse período aí, por força, né, da situação, a gente não teve outro jeito. Então, eu acho que todos nós vamos ficar mais preparados. Eu não sei se a gente vai voltar a ter a vida que a gente tinha antes, né? Sinceramente, eu não sei. Antes de surgir uma vacina, e até mesmo quando surgir a vacina, eu acho que até vacinar todos, né, vai demorar um tempo, né? Até E se criar surgir a uma... imunidade, né? exato, e se surgir uma nova pandemia, né, aí é complicado. Eu também vi uma matéria de ambientalistas comentando que na Amazônia mesmo a gente tem vários tipos de coronavírus diferentes, né? E a Morcego, partir do né? momento que a gente vê esse né, desmatamento e, enfim, o ambiente natural daqueles animais que têm o coronavírus e que se eles ficassem quietinhos lá no meio ambiente, isso não viria para as cidades. Isso está sendo, enfim, né, está sendo afetado, a gente vai ter uma rapidez maior na disseminação de tudo isso, né? Então, eu não sei se a gente vai voltar a ter uma vida totalmente
como nós tínhamos antes. Então, eu acho que os profissionais têm que, sim, estar preparados, né? Se o professor Kimura quiser também dar opinião. Eu também concordo, assim, que, assim, respondendo à pergunta, né? É muito provável que vá haver novamente uma pandemia, né? E realmente as empresas vão estar mais preparadas, né? Mas, assim, acho que o nosso desafio é nós nos prepararmos também, né? Uhum. Então, assim, mentalmente, fisicamente, né? Então, manter uma rotina de atividade física, atividade intelectual, né? Assim, para que quando acontecer de novo a gente esteja também preparado, assim, né? Espiritualmente, eu diria, dessa situação, né? Então, assim, é, o futuro a gente não sabe, mas assim, temos, pelo menos finanças é bom para isso, porque a gente sempre fica analisando cenários, né? Então, cenários de estresse, assim, é importante antecipar para saber mais ou menos como se comportar, né? Tem um O professor relatório, Kimura, desculpa, pode falar, Francisco. não, tem um relatório que era produzido de 10 em 10 anos, chamava-se Relatório Popcorn, que eles apresentavam 20 tendências mundiais. E eu me lembro que eu me li um relatório, foi no ano da Olimpíada de Seul, acho que foi em 1992, se não me engano. Eu me lembro que eu li esse relatório, ele falava de tendência mundial, de ter pandemia, uma outra tendência das pessoas ficarem cada vez mais em casa, e aí os serviços iam para casa, dando ênfase a delivery, né? E falou de outra tendência também, de virtualização do trabalho e de que tudo ia se concentrar em um aparelho. Só que eles achavam na época que o aparelho era o relógio. Só que não, é o celular, né? É o celular, você vê que Mas interessante. é um bom relatório para ir atrás. Viu? Era publicado a cada 10, 15 anos, e o último que eu vi, que eu dei conta, era de 92, relatório Popcorn, um conjunto de Interessante. universidades americanas aí que faziam análise de tendência. Acho que uma coisa que o professor Kimura comentou, que é bem importante, é a gente tentar manter uma rotina de atividade física, por exemplo, né? Eu senti muito, depois que a gente pega uma certa idade, assim, é mais complicado, a partir do momento que a gente não faz atividade então física. não sei o que é isso. Até os 30 é ótimo, depois dos 30 o negócio começa a ficar difícil. Eu, por exemplo, já estou vendo para comprar uma esteira, porque desde fevereiro que eu não faço atividade física, então vocês imaginem, né? Dá para ver nas minhas, né? que eu estou com um pouquinho de peso a mais. E não é, e não é só isso, né? Eu acho que até para a gente manter o equilíbrio mental, a gente precisa ter um equilíbrio entre o corpo, enfim, né? Tudo, para a gente poder trabalhar melhor. Então, eu vi que esses tempos atrás eles fizeram um ranking dos ambientes que eram mais propícios para a gente contrair, se contaminar. Em primeiro lugar, se eu não me engano, eram os aeroportos. Eu não estou bem certa da ordem, mas eu lembro de aeroportos, salões de beleza, academias de ginástica, supermercados, enfim, né? E então acaba que a gente tem uma transferência de serviços que antigamente eram ofertados em alguns locais e que de repente vão ter que ir para as casas mesmo, né? Por exemplo, em vez de ter você ir em uma academia, você tem um personal trainer que te faz um plano de treino e você ter os equipamentos mínimos, pelo menos em casa, né? Ou você fazer mais atividades ao ar livre, né? No caso de salão de beleza, de repente, você contratar um profissional que venha na sua casa, você não ter contato com todos. Enfim, eu acho que vai ter uma mudança da configuração dos negócios também, né? Como o professor Herbert comentou, de repente, no momento da crise, surgem oportunidades, né? De você alterar ou ser empreendedor até mesmo, né? Oferecer, criar um serviço novo, surgem nichos de negócio. Então, eu acho que vai ter uma mudança total, tanto no nosso comportamento, acho que na questão da mobilidade, muita gente vai preferir não viajar mais para alguns locais. Eu já não gostava muito de, por exemplo, ir para um evento palestrar, né? Se poderia ser online, eu ficava mais satisfeita, principalmente depois que virei mãe, e agora isso para mim vai ficar ainda mais presente. Então, eu acho que muitos eventos vão acabar acontecendo online.
algumas oportunidades de ensino também online, trabalho, eu acho que vai ter uma expansão do trabalho remoto, enfim, eu acho que a gente vai ter muitas mudanças aí, então, o que eles dizem que é o novo normal, né? Exato, mapear tendências, né? E sem esquecer que a população brasileira e mundial está envelhecendo, está envelhecida. Então, é hora dos meninos aí, novos aí na graduação, cheio de ideias, identificar essas tendências, né? A população está envelhecendo num contexto de pandemia, de pós-pandemia, de prováveis novas pandemias, e aí conseguir o desenho, né, e a configuração de novos postos de trabalho, né? Exato. A noção de trabalho. Trabalho tem muito, né? Emprego vai ter cada vez menos, né? Mas trabalho tem muito, tem muita coisa por fazer ainda. Por isso que é importante fugir dessa mentalidade, pelo menos aqui de Brasília, né, de concurso público, de ter Eu um acho que emprego concurso público cada vez mais vai estar vão ser sumindo, cada né? vez mais escassos, né? A tendência é a diminuição da máquina pública mesmo, né? E, enfim, a gente tem que estar aberto a novas oportunidades, novas possibilidades. Eu acho que essa pandemia, ela tirou muita coisa da gente, eu acho que desfez muitos planos, né? Eu tenho um doutorando que ele estava com uma bolsa de estudos para estudar 1 ano no Reino Unido, estava com a passagem comprada, tinha pedido demissão de 3 empregos, vendeu o carro, entregou o apartamento, estava tudo certo, e aí ele ia viajar dia 3 de março, proibiram a viagem, a universidade mandou e-mail dizendo que não podia mais. Enfim, a gente já prorrogou a ida dele para lá umas 4 vezes, ele ainda nessa expectativa, né, de poder viajar, né? E agora vamos ver se ele consegue em novembro. Mas assim, imaginem só, né? Assim, são planos que às vezes a pessoa fica fazendo, vocês mesmos, eu tenho certeza que vocês fizeram vários planos para esse ano, né? Nós todos aqui tínhamos planos, tanto de lazer, como de trabalho, como, enfim, né? E que foram por água abaixo, mas a gente tem que ser, ao mesmo tempo, que é aquela habilidade, né? Aquela competência que o professor Francisco falou, a gente tem que ser resiliente e saber se adaptar aos problemas e enfrentar esses problemas e tirar, né, um proveito disso, tirar vantagens. Eu sei que é difícil, muitas vezes a gente não consegue, até por conta de problemas aí mais graves em termos de saúde mental, né? E que a gente tem que ter cuidado disso, tem que falar disso, sim, temos que falar disso, temos que tentar buscar apoio, né? Eu sei que é difícil muitas vezes falar, mas a gente precisa, mas a gente tem que tentar superar. Eu sei que nem sempre a gente consegue superar sozinhos, então o importantíssimo é buscar apoio nesse momento, né? E quando tem problemas financeiros também, tentar falar com alguém. Eu acho que hoje em dia tem muitas possibilidades, né? E a gente tem muitos materiais, enfim, tem muitas coisas na internet que podem nos auxiliar. Eu acho que esses projetos que a gente abordou aqui hoje são ótimos exemplos de como a universidade vem trabalhando para entregar um valor para a sociedade, de tentar auxiliar e entender os problemas, né, e como a gente tem enfrentado tudo isso nesse contexto de pandemia. Então, a gente tem que tentar buscar essas informações, tentar buscar apoio para tentar superar esse momento. Vai passar, talvez a gente não volte a ter uma vida como a gente tinha antes, mas a gente vai encontrar novas formas de viver, né? E isso não significa que a gente vai ser infeliz, não, né? Acho que a gente vai ter que se adaptar, né? Então, a humanidade já passou por vários problemas aí no decorrer e estamos aqui, né? Então, desejo força para todos vocês, para que a gente possa vencer isso, e agradeço enormemente aos professores, né, por essa disponibilidade para vir conversar com a gente, agradeço por vocês terem participado, né, pela interação. Pedro, acho que não tem mais nenhuma, né? Nenhuma pergunta? Não, professora. Até agora não. Aí eu abro para os professores que quiserem fazer um fechamento, e depois o Pedro vai ler alguns avisos, né? E a gente encerra a sessão, que vocês devem ter também outros compromissos depois. Obrigada por tudo. Gostaria de agradecer o convite, né, da professora Patrícia. Foram aí 2 horas bastante agradáveis. Aprendi muito, tá? E é muito bom a gente aprender incessantemente. E agradeço a oportunidade que o professor Kimura também me deu de conhecer um pouco mais esses projetos dele. Fiquei muito interessado
nos projetos. Eu vou atrás do livro, eu vou comprar um, inclusive, para minha tia lá de Minas. E a participação dos alunos também, eu gostei muito, obrigado pela presença deles também. E terminar citando Jean-Paul Sartre, né? Não importa o que fazem de você, importa o que você faz com o que fazem de você, né? Não importa como começa, importa como termina. Tá bom? Excelente! Nosso galã, Francisco Antônio Coelho Júnior. Você é galã e o professor Kimura é galã. Só para cortar o cabelo, a minha estratégia, sabe qual foi? Eu dei 2 tesouras para minha filha de 5 e a de 7. Eu falei, se divirtam. Ótimo. Olha aí. Obrigado mais uma vez, professora Patrícia, pelo convite, né? Uma satisfação também aprender sobre os projetos do professor Francisco, e justamente numa área acho que é extremamente importante, né? Hoje muita gente conhece de muitas famílias realmente que estão passando por essas dificuldades aí de saúde mental. Então, assim, né, essa oportunidade de ter esse projeto aqui da UNB com o professor Francisco é extremamente importante. E também, assim, acho que a mensagem que eu deixo para os alunos é o seguinte, né? Assim, todos nós estamos passando por dificuldades. Assim, esse é um momento meio que único na nossa vida, mas também, né, temos que fazer a diferença aí no que pudermos, né? Então, uma das coisas, acho que, assim, tem que sair da gente, né? Tem que partir da gente essa iniciativa, mas, assim, também tem um ponto importante com relação ao que as pessoas vão perguntar depois, assim, quando terminar essa pandemia. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, os applications para colleges, né? Acho que eles já estão monitorando não suas notas no high school, não suas notas no SAT, né? Não suas atividades de esporte, por exemplo, mas uma pergunta que eles vão colocar no application é o seguinte: durante a pandemia, como você fez a diferença? Então, acho que essa é uma pergunta importante, e acho que também, né, para nós professores aqui, que esses nossos projetos talvez não fossem nossa atribuição, né, como professores pesquisadores, né, todos esses eventos aí que a professora Patrícia também administra e gerencia também, de certa forma, não está na atribuição tradicional de professor pesquisador, mas, assim, a gente tem que procurar fazer alguma diferença na medida que a gente pode. Então, também eu acho que os alunos, né, também muitos estão fazendo várias iniciativas, etc., mas também, assim, sugiro, né, para aqueles que queiram ter alguma motivação, que tentem fazer a diferença para outras pessoas, porque eu acho que isso também, para a gente, assim, nossa alma fica mais confortável também ajudando os outros, né? Então, assim, acho que a mensagem que eu deixo aí, ó, vamos aproveitar essa pandemia do lado positivo, né? Tomarmos iniciativas, tentarmos ajudar os outros, etc. Obrigado a todos aí, obrigado também, professora Patrícia, aí, pelo convite. A satisfação estar com o galã aqui no nosso departamento, né? E galã e né? Assim, poeta, né? Então, realmente... E com essa voz de locutor de rádio. Para descontrair um pouquinho. Muito obrigada, foi excelente passar essa tarde aí com vocês, pessoal. Pedro, fica à vontade. Obrigada à comissão organizadora também, né? Todos os alunos que estão trabalhando aí conosco, e obrigada pela presença de todos vocês. Bom, então assim nós finalizamos a atividade live sobre o projeto de ADM para enfrentamento do Covid-19 e agradecemos aos palestrantes, professor Fernando Antônio Coelho Júnior, professor Herbert Kimura, pela participação. Informo que os certificados serão enviados... Oi. Professor Francisco, tá? Francisco Antônio Coelho Júnior. Francisco, desculpa. Também está valendo, não tem problema, não. Informo que os certificados serão enviados por e-mail assim que estiverem prontos e estarão disponíveis nos seus ingressos. Também lembramos que mais tarde teremos mais atividades na CADM e agradecemos aos nossos patrocinadores: Fazenda e Mercado Malunga, Bobon da Bia, Barbearia Machado, Clínica de Nutrição Elite, Pizzaria Dom Badu, Maestri, Movimento Comunitário do Jardim Botânico, Candicopo e Mex Paleteria. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos, obrigada. Até a próxima, Até viu? mais, Valeu, até. Até mais, Kimura. Obrigada. Até mais, Até mais. Tchau.